Bem, pessoal, nós vamos estudar agora a atualização do Código Penal Militar, né? O Código Penal Militar, que é o Decreto-Lei 1001 de 1969. Recentemente teve uma alteração aí significativa, a Lei 13.491 de 2017. Ela trouxe uma alteração muito importante no Código Penal Militar. Para que um crime seja crime militar, de acordo com o artigo 9º, inciso 1º, diz assim: os crimes de que trata este código, qual código? O Código Penal Militar. Os crimes de que trata este código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. Então, para que seja um crime militar, ele tem que passar, então, pelo artigo 9º, inciso 1º, né, que diz que para que seja crime militar, tem que estar previsto no Código Penal Militar, e se esse crime é definido de modo diverso na lei penal comum ou não previsto, né, qualquer que seja o agente, então será crime militar. A alteração está no inciso 2, que fala que os crimes previstos neste código, qual código? No Código Penal Militar, e os previstos na legislação penal quando praticados. Aqui está a alteração, pessoal. E os previstos na legislação penal, porque antes era assim, ó, os crimes previstos neste código, no Código Penal Militar, embora também o sejam com igual definição na lei penal comum. Então ele tinha que estar, de certa forma, descrito no Código Penal Militar. Se tivesse somente descrito no Código Penal Militar, aí era crime militar próprio. Se tivesse escrito no Código Penal Militar e numa lei penal comum, então seria um crime militar impróprio se praticado por militar versus militar, ou por militar no ambiente da administração militar versus qualquer pessoa, contra, ou praticado por militar em serviço, ou por militar em manobras, ou por militar versus o patrimônio militar. Só que antes da alteração, todo o crime tinha que estar escrito aqui. Se não tivesse escrito aqui, seria um outro crime de outra natureza. Para ser crime militar, tinha que estar previsto no Código Penal Militar. A alteração ocorreu o seguinte: agora a lei diz o seguinte, pessoal: se tiver previsto a conduta aqui no Código Penal Comum, ou se tiver previsto numa lei penal esparsa, numa outra lei de abuso de autoridade, ou o Estatuto da Criança e do Adolescente na parte que prevê os crimes, ou qualquer outra legislação criminal, qualquer crime previsto em qualquer legislação criminal, pessoal, legislação penal, se for praticado nessas circunstâncias aqui, ó, que são as circunstâncias previstas no Código Penal Militar, se for praticado nessas circunstâncias aqui que eu já falei para vocês, qualquer crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, ou numa lei de abuso de autoridade, ou numa lei de drogas, ou qualquer legislação criminal, legislação penal, ou até mesmo no Código Penal Militar, todas estas situações aqui, se praticadas neste contexto aqui, serão o quê? O que serão? Serão crime militar. O cidadão ali, o policial militar ou o militar do exército responderá perante a justiça militar. Então, aumentou muito a abrangência da justiça militar, a abrangência até do próprio Código Penal e, por que não dizer, do Código Processo Penal Militar. Aumentou muito, porque antes tinha que estar tipificado no Código Penal Militar, agora não. Estando tipificado numa legislação criminal, estando tipificado numa lei de abuso de autoridade, ou isso aqui são só exemplos, né, pessoal? Estando tipificado na lei de drogas, qualquer conduta, se for praticada neste enquadramento aqui, militar versus militar, militar na administração militar versus qualquer pessoa, então será crime militar, beleza? É uma atualização importante e significativa, certo? Vai mudar muito, vai ter reflexos também lá
na questão do inquérito, porque para os crimes militares, o que é feito é o inquérito policial militar. Quem é presidente do inquérito policial militar? É o oficial ali da Força Armada, o oficial da Polícia Militar, sendo que antes, se um policial militar cometesse um crime de abuso de autoridade, quem faria o procedimento ali do inquérito é o delegado de polícia. Por quê? Porque era um crime comum. Hoje, esse crime, se praticado neste contexto aqui, será então crime militar, julgado pela Justiça Militar, certo? E o documento ali que antecede, claro que não é obrigatório, pois o inquérito ele é dispensável, mas será feito então um inquérito policial militar. Mudou muito. Vamos ficar atentos. Nas próximas aulas aí nós faremos mais esclarecimentos aí dessa mudança, inclusive com situações aí do tribunal do júri aí que envolve os militares. Tá bom, pessoal? Importante alteração, certamente vai chover, vai despencar, vai cair muito nos concursos. Muito obrigado e até a próxima.